33º domingo do tempo comum, ano B. Ele reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Evangelho segundo Marcos. O capítulo 13 do Evangelho de Marcos contém uma dinâmica complexa na qual a história, devido ao seu aspecto dramático e frágil, é apresentado como um nascimento. Este será o início das dores. A palavra grega odinon significa precisamente as dores do parto, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são o princípio das dores. Marcos 13:8. Isso, porém, simbolicamente, significa o nascimento de um novo mundo, a realização da criação do mundo e da história através do Cristo ressuscitado, que muda a história, a nova criação em Cristo. Por que o sol deve obscurecer no final do mundo? Alguns interpretam que é o fim de tudo. Acontece como nos 6 primeiros dias da criação. Porém, a luz que foi criada primeiro se apaga no fim para dar lugar à luz verdadeira, que é o Cristo. As profecias bíblicas não podem ser explicadas cientificamente, sobretudo quando se trata da criação e do fim do mundo. Observemos no ícone da transfiguração no Monte Tabor o que viram os 3 apóstolos. Segundo os santos padres, os apóstolos viram como será o mundo depois da ressurreição final, o início do mundo futuro. O ícone, concebido sobre essa interpretação, nos apresenta Cristo em uma veste alvíssima, e o branco, na iconografia, é o símbolo da luz espiritual. Os apóstolos veem Cristo na sua grandeza espiritual, não mais envolto na carne. Atrás de Cristo há um grande círculo que não é como uma auréola nas imagens dos santos, cujo círculo tem a forma do sol. Não. Por quê? Porque a luz do mundo futuro deve ser só o Cristo, como lemos no livro do Apocalipse. A Jerusalém celeste não precisa da luz do sol nem da lua. A glória de Deus a ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro. Apocalipse 21:12. Há no ícone outro detalhe interessante. O sol não só ilumina, mas faz projetar também a sombra. Desta forma, a visão dos esplendores do mundo material, iluminados pelo sol, também projetam sombra. O mundo futuro é iluminado por Cristo. Seus raios são as figuras de Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Sob a luz de Cristo, o mundo muda as proporções. Tudo se revela à luz da fé. As montanhas são pequenas, servem apenas de apoio aos pés, assim também como as árvores são pequenas. Em compensação, as figuras humanas são grandes, pois aos olhos de Deus têm a máxima importância. As rochas estão branqueadas, iluminadas pela luz de Cristo. E os apóstolos, como reagem a essa visão? Tiago e João caem por terra e cobrem os olhos. Não estão habituados a tal esplendor, ficam à sombra do mundo obscurecido. Só Pedro saiu fora dessa sombra, ilumina-se de um raio provindo de Cristo e disse sentir bem ali. Por que a Pedro foi dado esse privilégio? Porque antes de subir ao monte fez a confissão de fé. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A fé, segundo os teólogos, é o início da visão celeste. Liberta-se das ilusões e dos sentidos e se introduz na verdade. O fortalecimento da fé pode ser verificado na contemplação, que quer dizer visão de Deus no mundo. À medida que cresce a luz tabórica, o sol se obscurece, isto é, as coisas visíveis perdem seu valor atrativo. Na juventude, tudo no mundo parece ser de ouro, tudo nos atrai. No entanto, mais tarde nos damos conta de que esse dourado ornamental se esvai com o tempo. Segundo Teófano, é uma graça do Espírito Santo quando as coisas do mundo perdem o esplendor. Muitas vezes, com a idade, essa perda de interesse pelas coisas do mundo é considerada um sinal de senilidade, mas,
Quanto mais cedo se chega a esse estado, mais próximos estamos da maturidade espiritual. Nem o cosmo, nem as ideias permanecem, mas só o amor na relação com Deus Pai em Cristo Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos chegando ao fim do ano litúrgico, sobretudo o ano celebrado na fé, cujo conteúdo é o mistério pascal de Cristo, que atinge o seu esplendor com a ressurreição de Jesus. E é isso que os textos litúrgicos desse final de semana querem mostrar exatamente. Que nós demos passos, saindo das sombras, para rumar, para viver no esplendor da glória de Deus, já sentindo aqui na terra a grandeza desse esplendor, que transforma toda a nossa vida e qualifica a nossa existência nesse mundo. Então, para entrar no novo ano litúrgico, é muito importante passar por esse sentimento profundo da glória de Deus, que apesar de todos os limites e dificuldades humanas e da própria história do mundo como um todo, né? Nós que vivemos já esse segundo ano de pandemia, que parece agora nos dar um horizonte onde a gente comece a perceber mais tranquilamente o futuro, é muito importante celebrar esse esplendor da glória de Deus. Mas para chegar a esse esplendor da glória de Deus, é preciso fazer uma passagem do ofuscamento que muitas vezes se apresenta, sobretudo na juventude, como esplendores. E quando tudo isso vai apagando, o que para alguns, como foi dito, pode parecer uma senilidade, é o contrário, é o rejuvenescimento verdadeiro de quem se aprofunda mais na experiência de Deus. Porque viver um ano litúrgico é viver um ano na experiência profunda de Deus. Então, espero que possamos chegar à festa do Cristo Rei, que encerra, o ano litúrgico, para recomeçar depois esse crescimento espiritual, passando por todas as celebrações do mistério pascal. Então, desejo um bom final de semana para todos, nesse sentido do mergulho da profundeza que é a iluminação pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.